Eu cumprimento você que chega aqui nesse vídeo com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Já de antemão, peço que você deixe o seu like, se inscreva, curta, compartilha, comenta, tá? Deixa seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vidas para que possam ser alcançadas pela palavra, pela instrução de Deus através desse vídeo, amém? Esse vídeo é despertamento, é um vídeo instrutivo, amém? De sabedoria espiritual, aleluia, glória a Deus, em sabedoria de Deus, porque Deus fala, aleluia, de maneira autenticada, ou melhor, Deus, ele fala através do que já está sendo, do que já foi falado, que é a Bíblia Sagrada. Então Deus, ele é a palavra, ele é a poderosa palavra escrita aqui na terra. Eu tô aqui com a ferramenta autenticada para falar sobre esse assunto, tá? Uma ferramenta unificada e autenticada para tratar sobre esse assunto, templos vazios, tá? Aí você viu, né? Aleluia, sobre esse tema. É sobre esse tema que eu quero abordar nesse momento. Queridos, estamos vivendo um tempo que já foi professado há anos atrás, mas há muitos anos atrás. Estamos vivendo um momento que a igreja se encontra decadente, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, tá? Estou falando de um conjunto de pessoas que vão a um templo para adorar. E hoje observamos uma perda muito grande espiritual no meio das igrejas. E aleluia, e o foco, aleluia, naquilo, glória a Deus, que foi expedido, né? O que eu quero dizer com isso é que a oração não é mais a mesma. A pregação não é mais a mesma. Aleluia. O que acontece hoje em muita igreja é a ausência do Espírito e a presença da carne. A presença, aleluia, daquilo que era para ser ausente e a ausência daquilo que era para ser presente no meio das igrejas. A presença hoje, aleluia, em muitos templos, não é mais a pessoa de Jesus, não é mais o centro, né? Aleluia, do Evangelho. Hoje vivemos em momentos antropocêntricos, momentos em que o homem se apresenta, em que, aleluia, é tolerável uma mulher, aleluia, pregar doutrina, é tolerável, aleluia, uma mulher, aleluia, fazer aquilo que um pastor, aleluia, deveria fazer. Então eu observo hoje que o diabo, ele tem, aleluia, entrado com substituições em muitas igrejas, em muitos templos, aleluia, que se dizem, aleluia, exercer adoração a Deus, né? E a motivação, porque tudo tem uma motivação, aleluia, seja para um bom, seja para um ruim. Então, aleluia, templos vazios, aleluia, glória a Deus, trazendo aí uma referência de igrejas vazias, mas não, aleluia, apenas internamente, que é espiritual, mas também externamente, que são pessoas, né? Aleluia. Hoje a gente vê, aleluia, uma baixa frequência de pessoas que pisam em igrejas. Eu conheço igrejas que praticam evangelismo, eu conheço, aleluia, denominações ministeriais que praticam, aleluia, o ato evangelístico de ir às ruas com caixa de som, de pregar a palavra, mas, aleluia, não, aleluia, mesmo assim, não conseguem, aleluia, granjear almas, não conseguem ganhar vidas. E aí entra, aleluia, aquela famosa ênfase que há em muitos aí, glória a Deus, não discordo, tá? Isso é uma das, aleluia, glória a Deus, é uma das, aleluia, vertentes, né, que estamos aí vivendo, que é sobre, aleluia, que as almas não querem Deus. As pessoas não têm mais interesse por Deus. E eu concordo plenamente com isso. Só que, aleluia, uma coisa que Jesus, ele ensinou é perseverança. Se lembra da dracma perdida? Se lembra da ovelha perdida? Pois é, Jesus, ele deixa todo, aleluia, todo as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu. Então eu vejo que a ausência, aleluia, glória a Deus, aleluia,
dessa, aleluia, louvados, dessa personificação, dessa personalidade de Cristo, falta em muitos pastores, em muitos líderes religiosos, amém? E por isso as almas acabam cedendo, aleluia, aleluia, a tentação do diabo. As pessoas acabam, aleluia, glória a Deus, não tendo força, aleluia, porque na verdade, aleluia, o maior problema é visar a si mesmo e não visar quem está lá fora sofrendo, amém? Então, mas o que eu quero falar, irmãos, é templos vazios, né? Então eu conheço templos, igrejas, denominações que fazem evangelismo, mas ainda os templos, aleluia, estão vazios. Ainda não tem fruto. Ainda é como se fosse o começo da obra, né? Eu conheço templos aí que estão há 10 anos, mais de 10 anos, 15, 20 anos aí existente, aleluia, glória a Deus, em sua carreira ministerial, só que na verdade até hoje não se há frutos, não se há diferença. Porque, aleluia, se fosse ser contado pelos anos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, haveria prosperidade. Mas ao contrário disso, aleluia, o que está havendo é escassez. E aí entra aquela palavra como desculpa de muitos líderes que fala: mas a igreja, aleluia, louvado seja Deus, tem pouca pessoa, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, né? E os poucos que aqui estão são fiéis. Não existe isso, tá? Louvado seja Deus. Eu vou dizer o porquê e vou citar Bíblia. Aleluia. Deus, o prazer de Deus são almas. Salomão, inspirado pelo Espírito, fala que aquele que ganha almas, sábio é. Então, aleluia, quando falamos louvado seja Deus, aleluia, de numeração, aleluia, é uma coisa que Deus também olha, né? Tem muita gente que fala assim, Deus olha para a qualidade, não para a numeração. Mas o quanto de almas, aleluia, forem salvas, mais isso alegra o coração de Deus. Se Jesus ainda não voltou, é porque tem almas para serem salvas, certo? Tem almas para serem libertas, tem almas para serem transformadas. Só que, infelizmente, a visão de muitos líderes é para a lã das ovelhas e não para aquilo que deve ser administrado, que é, aleluia, a sã doutrina, que é a pregação da palavra, que é o viver da palavra. A crise em muitos ministérios e denominações religiosas, aleluia, se inicia a partir do momento que entra o ego. Se inicia a partir do momento que o homem aparece e aquele que é para aparecer se ausenta, que é a pessoa do Espírito Santo. Hoje, o que observamos em muitos altares são Jezabel, aleluia, glória a Deus, aleluia, fazendo parte inicial e Acabe pregando. O que hoje nós observamos em meio às igrejas deste século 21, aleluia, são, aleluia, os Micaías, aleluia, glória a Deus, são, aleluia, os Acabe querendo calar os Micaías, porque tem medo de ouvir a verdade, tem medo de ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade é transparente, a verdade causa dano para quem está na mentira. Só que deixa eu te falar uma coisa, Micaías não muda a personalidade porque Acabe não quer ouvir a verdade. Micaías, ele bate em cima, doa em quem doer, aleluia, glória a Deus, bata na ferida mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus não olha, Jesus não tem pena de pecado e Jesus não tem pena de pecador. O que Jesus quer é que o pecador se arrependa e se volte para Deus, aleluia. Só que Satanás, ele é ilusionista, o maior ilusionista da face da terra é o diabo. Ele consegue enganar, ele consegue, aleluia, burlar, aleluia, ele consegue simplesmente, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, fazer como fez com Sansão, deixar o homem cego, deixar a mulher cega. E o diabo tem cegado muitas lideranças, tá?
Aleluia. Enquanto estou falando aqui, o Espírito de Deus está dizendo, aleluia, ao meu coração: Satanás tem cegado muitas lideranças. Tem muitas lideranças, aleluia, tem muitos, templos que não crescem devido à liderança, porque a liderança não está alimentada, aleluia, pela palavra, mas está alimentada por contendas, picuinhas, estão alimentados por aquilo que não é palavra, por aquilo que não é pregação, mas por aquilo que é emoção. Não estão, aleluia, firmados naquilo que é rocha, mas naquilo que é areia. Então eu observo que a maior crise da igreja secular não está em ausência de trabalho, ausência de evangelismo. A maior crise que está hoje na igreja secular está internamente, está dentro das igrejas, e é por isso que não tem como ganhar uma coisa se não perder outra. O Senhor está dizendo, para ganhar vida tem que se perder a si mesmo, tem que perder a vontade de praticar o pecado, tem que perder a vontade de fazer o que quer, de fazer o que acha que é certo. O Senhor está dizendo, não tem como ganhar alma se o comportamento não agrada a Deus, se o comportamento do ministério, da igreja, da liderança não vem da parte do Senhor. Aleluia! Entenda, é muito sobre o que é interno dentro do que aquilo que está fora. Não é falta de obra, irmão, não é falta de trabalho, né? Não é falta de pregar o evangelho aí nas ruas, avenidas. Você pode colocar, aleluia, um exército para sair pregando, e aí, aleluia, durante o evangelismo, aleluia, glória a Deus, aleluia, deixar aí até o lembrete, a localização da igreja. O problema não é isso. O problema, o que está faltando, aleluia, é o Espírito Santo conduzir lideranças ministeriais. O problema é que Deus precisa voltar a ser Deus em muitas igrejas, no sentido de ser adorado, tá? Porque Deus não deixa de ser Deus, porque a igreja substituiu a presença do Espírito pela presença de homens e mulheres carnais. Então, está muito ligado na liderança. Em alguns casos, na liderança. Aleluia, em outros casos, no próprio povo mesmo. Mas, contudo, entenda, crescimento requer mudança. Então, um ministério jamais cresce se não tiver mudanças espirituais, mudanças que Deus quer fazer. Então, querido, aleluia, é muito perigoso, tá? Louvado seja Deus. As coisas de Deus são sagradas, as coisas de Deus não são brincadeiras. As coisas de Deus, elas são sérias. As coisas de Deus, elas são espirituais. Então entenda isso. Quanto mais se é dado, mais é cobrado. Eu observo a imaturidade, aleluia, glória a Deus, de muitos líderes. Louvado seja o nome do Senhor. Colocar gente para pregar a palavra, se antes não ter um preparo espiritual, não ter um preparo, aleluia, ali emocional, né? E ali a pessoa, infelizmente, aleluia, Satanás encontra uma brecha e envergonha aquela pessoa. Envergonha de maneira que a pessoa não consegue, aleluia, explanar, aleluia, não consegue pregar. Porque na verdade, querido, aleluia, se tem uma coisa que mostra a falta de orientação, a falta do Espírito Santo em uma liderança, aleluia, é quando se inicia, aleluia, situações como essa. É quando alguém despreparado é colocado para fazer algo que não foi chamado por Deus. Então a primeira coisa é isso: visão de líder, visão de pastor, visão de, aleluia, bispo, que é a mesma coisa de pastor. Então o problema tá aí, tá? Templos vazios, e muitas das vezes liderança, em outras vezes o próprio povo que não quer se converter. Mas em tudo é um problema e deve ser solucionado. E a solução aí, querido, é o reconhecimento, tá? Porque tem muitos que acham que é pastor e não pode ser humilhado, né? Não pode ser abatido, não pode ser corrigido, mas querem corrigir, querem, aleluia, falar de correção, querem corrigir, mas não querem ser corrigido, porque tem 40 anos de evangelho. Isso não quer dizer absolutamente nada. Anos de crente não quer dizer nada, porque se fosse assim, tinha muitos crentes aí que
tendo 30, 20 anos aí, aleluia, de cristão, aleluia, eram usados por Deus, tinham experiências com Deus. Eu conheço muitos crentes que têm 20 anos, mas que não sabem nem o que é orar, não sabem nem o que é ler Bíblia de verdade, não sabem nem o que é ter intimidade com Deus. Então, ano não define intimidade. Aleluia, o que define intimidade é a partir do momento que você renuncia para viver aquilo que é de Deus. Então que Deus abençoe, fica com essa palavra, aleluia. Fica na paz do Senhor. No próximo vídeo vou falar, aleluia, sobre, aleluia, temas semelhantes a esse, tá? Aleluia, já foi publicado aqui a Apostasia dos Últimos Tempos, 1 Timóteo 4, né? Falando aí acerca de um garoto, né? De uma criança que foi colocada aí para pregar de forma despreparada, né? E isso acabou tomando rumo uma glória para o diabo, né? Porque em referência a isso, aí o diabo foi se gloriando, usando pessoas, aleluia, parecidas com o menino para ter fama, né, para ter sucesso. Então a gente observa que quando Deus não levanta, a glória vai para o diabo. Mas quando Deus levanta, a glória vai para Deus. Então Deus levanta, mas para ser para a glória de Deus e não para Deus ser envergonhado. Que Deus abençoe, queridos, fica na paz, essa é a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe, curta, comenta, compartilha, deixa seu like, deixa seu pedido de oração nos comentários, estarei em oração pela sua vida, pela sua casa e pelo seu lar. Tenha um ótimo dia na presença de Deus.